Hoje, o tema que a gente vai abordar, espera um minutinho, o tema que a gente vai abordar vai ser quais técnicas de vendas a gente vai usar em 2023 para melhorar a performance do nosso time ou nossa performance individual em vendas também. E aí, para isso, a gente convidou o Efraim Vaciluto, né, gerente de novos negócios da Zenvia, e o Matheus Santos também, que é aqui da Cortex e trabalha na área de Sales Enablement. Eu queria convidar aí o Efraim para começar se apresentando, né? Bom dia, Efraim. Bom dia. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, obrigado pela oportunidade. Espero que eu contribua aí nesse bate-papo legal que a gente vai ter aqui. Bom, um pouquinho sobre mim, né? Eu comecei mais técnico, eu fui de formação, sou engenheiro, mas sempre com uma veia de negócio. Minha família toda é comerciante, então sempre tive aquela veia com o cliente, né? E aí, a minha trajetória profissional foi me guiando para esse processo mais de venda, mas a minha veia técnica nunca saiu de mim. Então, basicamente, hoje eu consegui conciliar as duas coisas que eu gosto, que é vendas e a tecnologia em questão, a parte técnica, e eu gerencio um time aqui que é considerado de chamada, né, de Technical Account Managers, que são os pares dos AMs, né? Então, a gente concilia todo as dores do cliente, que a gente vai falar bastante hoje, e a venda em si, aqui dentro da Zenvia, né? Um portfólio bem amplo que a gente tem. Esse é um pouquinho de mim, mas acho que ao longo do bate-papo a gente vai colocando alguns pontos importantes aí para a galera. Perfeito, Efraim. Matheus, se você pudesse apresentar também para o pessoal. Beleza, então bom dia a todos, pessoal, clientes, amigos, colegas de trabalho aí. Prazer poder ver a sala cheia aí, um monte de caras conhecidas, outras nem tanto. Prazer poder também dividir o espaço aqui com o Marcelo, com a nossa equipe, sobretudo aqui com o Efraim, que eu tive o privilégio de conhecer esses últimos dias. Nossa parceria aí com a Zenvia sempre cada vez mais forte. Então, eu trabalho aqui na Cortex já faz um ano como Sales Enablement, né, que é um papel que hoje em dia alguns de vocês devem estar começando a ouvir, né, um papel que está na moda no mercado de Inside Sales nesse momento, mas minha trajetória profissional, ao contrário ali do Efraim, não foi tão técnica, foi uma trajetória sempre focada dentro da área de vendas, né, eu nunca trabalhei com outra coisa, conheço esse universo de fato, mas já vendi um pouquinho de tudo, desde investimento social, desde salto de paraquedas, derivado petroquímico, tudo que vocês imaginam, e já estive em diversas funções também, desde a pré-venda, vendas e a gestão comercial como um todo. E agora estou realizando um sonho aqui de poder trabalhar na área de Sales Enablement, na arquitetura de processos e, sobretudo, em treinamentos de vendas, né, que é um pouquinho do tema que a gente vai poder debater aqui hoje em alto nível com certeza absoluta. Perfeito. Eu queria começar uma pergunta aí, para a gente começar o nosso tema, né, que seria para a gente falar sobre a importância. A gente sabe que a gente trabalha, quando a gente fala de vendas, né, a gente fala muito sobre a importância dos processos e dos dados nessa área, né, para a gente estruturar a área, para a gente conseguir fazer as nossas entregas. Mas existem também técnicas ali dos próprios vendedores que eles podem desenvolver para conseguirem atingir os seus resultados, né? Aí a gente está falando um pouco mais a nível individual. Eu queria que vocês pudessem trazer um pouco da experiência também de vocês, né, pessoal, de, assim, quais técnicas vocês acham que são importantes a nível individual, porque o vendedor pode desenvolver a nível individual para conseguir atingir seus resultados, também, agora olhando também globalmente, né, quais técnicas e metodologias, de uma forma global, olhando agora para o time, a gente também pode aplicar, né? A gente sabe que tem Spice, Advante, então eu queria trazer, que vocês pudessem trazer um pouco dessa visão, tanto individual quanto do time, sobre técnicas, metodologias que a gente pode aplicar no dia a dia. Legal. Eu gostaria de pôr uma experiência minha, inclusive, que foi desmistificada, né? E com o tempo vem sendo desmistificada muito aqui, principalmente no Brasil. A gente acha que, geralmente, o vendedor, né, a pessoa que faz a venda em questão, ela vem, tem uma aptidão nata ou algo desse sentido. E muitas das vezes a venda, muitas das vezes não, né? Quase toda a parte da venda, se a gente for pensar nas metodologias, todas elas falam de entender a dor, de entender o cliente, o que ele precisa, etc. Esse é o core do negócio. Então, não é eu saber falar bem, não é óbvio que isso ajuda, né? Eu estudar essas técnicas de persuasão, esse tipo de coisa, obviamente ajuda. Mas o core aqui se a gente for basear nas principais metodologias da atualidade, está muito voltado em entender a dor que o cara tem e como eu resolvo com aquilo, né? Então,
antes de falar necessariamente das metodologias, o que pode ajudar, eu acho que é importante a gente ter isso em mente, que é basicamente assim, cara, agora, com a complexidade que vem tendo no mercado que a gente está enfrentando agora, e a complexidade das soluções, hoje em dia, cada vez mais as soluções têm que se integrar, têm que se falar, têm que se conectar, têm que vir as coisas, eu tenho que entender muito profundamente ali o que o cliente realmente precisa, né? E para eu chegar neste cliente, antes dessa etapa ainda de aplicar os meus conceitos, eu preciso entender o cliente, e aí entra os dados, né? Então, quando eu estou falando de dados, eu vou me conectar com o cliente, vou criar aquele tal do rapport, né? A primeira coisa que eu tenho que entender é o mercado, segmento, onde ele atua, quem é a pessoa, se é um decisor ou não é um decisor, fazer uma prévia entendimento desses dados e tudo mais. Aqui na Zenvia, por exemplo, só para começar a dar um pouco de tangibilidade, nós atendemos aqui na área de consulting aproximadamente 50% das principais seguradoras. Então, quando eu vou para uma nova seguradora, ou eu vou para um novo interlocutor que eu não tenho de seguros, por exemplo, o que eu faço? Eu avalio os meus dados dentro de casa, como eu ajudo, qual dor eu resolvo, qual está sendo a tendência desses meus clientes já da base, e eu já vou com um discurso muito próximo da dor que o cara quer resolver. Por que eu faço isso, né? Porque primeiro eu embaso o meu discurso falando, cara, eu já resolvi essas dores antes. Então, essa é uma técnica legal também, que é você dar o carimbo de que, cara, eu entendo o seu segmento, talvez a sua dor seja um pouquinho diferente, mas deve ser em torno disso. E quais os impactos que a gente gera? Então, vamos supor, tem seguradoras que a gente faz atendimento digital de mais de 2 milhões de atendimentos mês, retém cerca de 60%. O que isso quer dizer? Quer dizer redução de custo, quer dizer NPS, quer dizer tudo isso. Então, essas são as dores que as outras seguradoras, por exemplo, também vão perseguir. Então, o primeiro passo, estudar esses dados é extremamente importante para eu iniciar uma conversa e aí me aproximar do interlocutor para que eu comece os outros temas, né? Que aí é entre os spin selling da vida, que é eu entender a dor do cliente, ver se ele tem budget para o momento, etc. E aí a gente fala de spin, do bunch até eu brinco que é um pouco a mistura, né? O Spiced é um pouco a mistura dos outros dois. Então, basicamente, é sempre voltado à dor, sempre fazer um estudo antes com os dados que você tem dentro de casa ou até mesmo fora, para embasar o seu discurso e já estar muito próximo daquele interlocutor. E com isso você cria o rapport, que é a conexão, e aí foca na dor. Como eu resolvo o problema que você tem devido à complexidade que a gente vive hoje. Se eu não resolver uma dor que é latente, que dói na pessoa, possivelmente não vai ser priorizado esse dinheiro, ou não vai ser priorizado esse budget para essa compra, e aí a gente tem dificuldade desse fechamento, ou até a redução desse budget. Tá? Então, por isso que é muito importante criar esse rapport, entendimento dessa dor, e depois focar muito na resolução e a dor que você está sanando daquele cara. Da minha visão, nessa primeira etapa, eu acho que, se fosse para dar algumas dicas, seriam essas, né? Maravilha, Matheus. Complementar? A gente conversou um pouco sobre esse tema nessa semana mesmo, Efraim. Justamente eu gostei muito de ouvir isso do teu lado, por ser um perfil mais técnico mesmo, né? Como você descreveu a tua função ali, a tua equipe é par dos account managers, mas são technical account managers. Justamente entram para falar mais a respeito de produto, mas ao mesmo tempo necessitam ter uma habilidade de diagnóstico bem aprofundada. E, cara, você sabe que na minha visão, na minha experiência, fazendo consultoria com diversas empresas ao redor do Brasil, eu percebo que essa é uma tônica que a gente traz da lógica que deveria estar no coração de Inside Sales, que é diagnosticar primeiro, receitar depois. Essa é uma tônica que eu vejo que o nosso mercado ele já está atrasado para se adaptar, e agora que a gente está falando em 2023, ano da eficiência, ano no qual o mercado está na retranca, né, que está difícil realmente aumentar taxas de conversão, etc. A gente está vendo vários benchmarks que provam isso, né? Mas, de fato, a gente ainda não conseguiu mudar essa postura no mercado brasileiro como um todo, de tecnologia e, sobretudo, qualquer outro, né? A respeito dessa capacidade de formar profissionais que sejam capazes de diagnosticar antes de prescrever. A gente segue ainda num padrão um pouco estereotipado do vendedor, numa linha de que vender é chegar e apresentar uma sequência de slides, falar um monólogo de 40 minutos sobre como o meu produto é melhor do que a concorrência, e com isso esperar que o cliente ele assuma, então, esses argumentos, que a gente coloque esses argumentos
goela abaixo do cliente e então, assim, acredito que vá se sair melhor e vá conseguir vender, né? De fato, eu Exato. concordo muito com a tua visão. Acho que é por aí, sim, né? De fato, querer fazer um diagnóstico, adotar, inclusive, eu percebo que na literatura e nas referências que a gente tem, o Marcelo pediu para a gente puxar, né, globalmente, eu percebo que na minha área enablement, a gente tem um contato ali com recrutamento, seleção, com o mercado de trabalho como um todo de vendas, e eu percebo que a tônica das características de skill que são valorizadas para um vendedor, elas têm mudado drasticamente de uma lógica de uma pessoa que tradicionalmente sabe falar bem, tem boa oratória, resiliente, etc. Aquelas skills que são importantes, claro, mas que são estereotipicamente delegadas ali ao vendedor, né? Está mudando para uma linha de profissionais que tem uma diretriz mais voltada para o aprendizado. Aí entra um pouco no que o Marcelo falou sobre construir processos, dados, tomadas de decisão, para que eu, como gestor, ou como... Já chego lá, Marcos, prometo que eu endereço a tua pergunta aí. Que a gente consiga construir processos nos quais a gente dependa menos do talento de poucos, mas que a gente rampe pessoas com coisas muito bem estruturadas, gatilhos entre uma etapa e outra muito bem estruturados, e que fique mais fácil tanto a gente ensinar quanto para o profissional lá na ponta aprender. Em enablement eu levo muito isso como uma diretriz do meu trabalho, né? E agora falando um pouco de técnicas necessariamente, o que eu sinto como que é o zeitgeist, né? O status quo do que a gente tá discutindo hoje. A gente tem perdido vendas muito mais por indecisão, a gente conversou sobre isso, né, Frei? Muito mais por indecisão do que por concorrência. Porque, na minha percepção também, a gente está entendendo que eu preciso falar diretamente com o decisor, eu preciso de um cliente que já venha pronto, que já tenha dor, que esteja quase que implorando para fechar comigo. Quando, na verdade, nessa linha do que você acabou de comentar, é necessário um entendimento, é necessário uma absorção de uma mentalidade por parte do vendedor de que uma venda B2B ela é necessariamente uma colaboração entre duas equipes. Então, lá na outra ponta, a gente está falando de tickets muito altos, a gente está falando de tecnologias complexas aqui, né? Extrapolando isso para o nosso mercado aqui, Zenvia e Cortex, mas eu vi que tem alguns participantes aqui que vendem ERP, por exemplo, que às vezes são soluções tão ou mais complexas até do que a gente vende, né? E nessa venda, nesse processo de compra e de venda, a gente vai ter vários papéis, tanto do nosso lado como vendedor, a gente vai ter o engenheiro, o técnico, o cara de produto, etc. E do outro lado, a gente vai ter influenciador, decisor, usuário, sponsor, né? Então, a gente tem vários papéis ali. O papel do vendedor é, de fato, entender e mapear todo esse esquema de poder, de tomada de decisão, né? Que é muito vital aí antes de perder uma oportunidade ou qualquer coisa do tipo. Essa questão ali, endereçando o que o Marcos falou, né? Essa questão da indecisão no momento, eu acredito que a literatura mais atualizada a esse respeito é um livro chamado The Jolt Effect, citei ele na nossa conversa, Frei, que é dos mesmos autores do Challenger Sale, né? Que é o Matthew Dixon e o Ted McKinnon. Vou citar aqui as referências para vocês, mas tem um webinar no qual ele fala um pouco sobre... O Matthew Dixon aparece lá com o pessoal da Win by Design discutindo um pouco sobre esse momento de decisão, de mercado travado, né? E aí fala um pouco sobre esses conceitos aqui que eu acabei de descrever, que são o coração do Inside Sales, né? Mas que nos ajudam um pouco a adotar essa postura que você descreveu, de consultividade, de diagnóstico de dor antes de prescrever produto e solução. Boa. Só um complemento. Essa parte de plataformas, esse troco de foco, é tão verdade que muitas das vezes a gente se prende num discurso que no final dele a gente falou tanta palavra característica da plataforma ou coisas específicas que a plataforma faz que o cliente ainda não entendeu de fato o que aquilo vai ser bom para ele. Então, um exemplo simples aqui para a gente... quando a gente faz um atendimento via digital, né, e a Zenvia, eu não sei se todos estão familiarizados, mas ela está muito voltada à experiência do cliente. Então, tudo que tange experiência do cliente é o que a gente consegue fornecer de ferramentas, tá? E aí tem uma parte de atendimento. Então, se eu falar que eu tenho um Smart Capacity, que eu tenho que tecnicamente é bonito, é interessante mesmo, assim, a pessoa se sente comprando algo legal. Mas, em contrapartida, o que esse Smart Capacity se traduz para o negócio?
Então, o cara que está gerenciando um call center da vida e ele está querendo uma plataforma, ele não quer saber o nome Smart Capacity, ele quer saber o impacto que aquilo gera para as pessoas que ele tem que ir para a central que ele tem que comandar. Então, assim, o que isso traduz? Traduz que eu aumento a sua produtividade em 30%. É isso que ele precisa saber. Não é o nome Smart Capacity. Então, a gente para de falar um pouco de features e funcionalidades e basicamente pergunta, cara, o que você quer resolver? Eu quero manter a quantidade de pessoas e quero crescer 10% ano que vem? Obviamente, o que isso implicitamente o que ele está querendo te dizer? Cara, eu tenho o mesmo budget e eu preciso automatizar ou melhorar meu atendimento, senão eu não vou conseguir crescer. Basicamente é isso que ele está dizendo. Então, como a plataforma se encaixa em todo esse ecossistema do cliente, de uma forma que eu faça um discurso que atenda essa necessidade. E aí, muito do Challenger Sales, né? Assim, a minha recomendação desses 3 livros, eu começaria pelo Spin, depois Challenger e depois esse último, porque eu acho que é uma sequência, né? E eu brinco bastante, como eu vim do operacional e também agora vendas, eu brinco bastante que o conteúdo, as técnicas, ela é um ponto de start, mas ela nunca é o fim. O que eu quero dizer com isso? Na hora que vocês lerem as técnicas, vocês vão reparar que tem muita coisa que estão dentro de todas elas. Mas o que isso quer dizer? Que dependendo da necessidade ali do seu cliente, do seu público, da sua tecnologia, do seu envolto, são fluxos específicos. Aí a gente entra em processos de novo. Então, você pode sim aplicar um processo, uma metodologia para um start. Mas, às vezes, tem uma pergunta ou outra, tem um entendimento ou outro que você vai ter que encaixar no seu processo, porque você identifica que tem um maior valor para essa venda em questão, né? Então, muito isso acontece em venda consultiva. Então, por exemplo, sim, eu tenho que descobrir a real dor do cliente, eu tenho que desenvolver interesse. Beleza, mas eu também preciso entender se o cara é o comprador, se ele é o decisor, eu preciso entender se o cara tem o budget para agora, eu preciso entender se é realmente o timing certo para aquilo, ou seja, eu estou usando 2 técnicas, percebe? Então, eu posso fazer um processo que mescla essas 2, dependendo da minha necessidade, obviamente. Então, só deu uma mescla no sentido de processos, importante, começa por uma metodologia existente, que é super válida e é excelente. Então, você vira um doutrinador daquela metodologia e depois você vai percebendo que tem coisas ali que você pode ir agregando, pegando de outra metodologia e encaixando no seu processo e montar isso, o seu processo de venda com base em outros processos de venda. Mas uma coisa é fato, a compra em si, ela vem sendo cada vez mais complexa. Então, a decisão de comprar é muito na certeza, é muito no que realmente dói para ele, é muito baseado nisso. Então, se o cara não está tendo clareza, e entra muito no que você falou, eu não perco porque a feature do concorrente é A, B ou C. Eu perco porque eu não deixei claro o valor que eu estou trazendo para ele. Porque se a gente for comparar tecnologia por tecnologia, sim, numa forma geral, estão muito próximas. Alguma tem umas coisas a mais, outras coisas a mais, mas essas coisas a mais, de fato, ajudam na resolução do problema do cliente? Às vezes não, às vezes o core das 2 plataformas é o que resolve. Então, o que diferencia uma da outra? Basicamente o quanto eu deixei claro como eu resolvo a dor, o quanto eu acompanho esse crescimento do cliente, o quanto eu garanto para ele que vai resolver ou já resolveu essa dor antes. Então, por isso que é importante muito o que o Matheus falou, que cara, vamos tirar as features. Essa mentalidade já eu acho que, se eu não me engano, Challenger Sale é de 2004, se eu não me engano, né? 2006, alguma coisa assim. Não lembro a data exata, mas é por aí. Então, é algo, em teoria, recente, né? Se for pensar em literatura, porém, nós já estamos há 15 anos atrás. Então, é importante isso aí. Acho que são minhas contribuições para esse tópico aí. Maravilha. Eu queria puxar mais uma perguntinha, então, para vocês, até para a gente ter uma noção da dimensão do peso das coisas. Eu tenho uma dúvida que eu queria, surgiu agora da conversa de vocês, eu queria tirar também, talvez seja a dúvida de muita gente. Na hora que a gente vai fazer um treinamento, né, fazer um onboard, um treinamento de um vendedor, como é que vocês distribuiriam o peso de importância ali, o tempo que vocês gastariam treinando ele? Eu vou trazer alguns exemplos. Vocês gastariam esse tempo desenvolvendo as skills pessoais dele, né, as técnicas, nossa metodologia e processos,
E quanto tempo vocês destinariam para a parte de, aí tá, né, de playbooks, de pitch, de vendas, né, da própria empresa? Como é que vocês distribuiriam, assim, nível de importância em tempo gasto também no treinamento e no onboard desses vendedores nessas três frentes, né? Bom, Marcelo, acho que isso está um pouco no meu domínio aqui, porque em enablement a gente sempre, quando tem um desafio de enablement, uma das primeiras coisas que se pedem é que a gente construa, de fato, uma estrutura de onboarding. Eu acho importante a tua pergunta, porém perigosa, tem uma armadilha nela, que é a questão de trazer uma receita pronta para essas coisas, né? Não existe receita pronta. Eu já trabalhei em operações comerciais cuja venda tinha um ciclo médio de 124 dias, e para isso eu precisava de onboarding de 3 meses. Outras soluções que eu conseguiria montar uma estrutura de onboarding em 1, 2 semanas, né? Então varia muito, e eu percebo que muitas vezes fundadores, gestores deixam essa tomada de decisão muito mais na linha da meta que eu preciso entregar, e acabam deixando alguns outros indicadores de venda fora desse racional na hora de construir processo de onboarding. Então, eu insisto que existem 3 dimensões de métricas, de coisas que a gente mede, e afinal de contas, o que a gente não mede, a gente não gerencia, que são volume, conversão e tempo. Sobretudo esse último tempo, que entra tanto numa questão de produtividade, quantas atividades por dia, quantas reuniões marcadas por semana, etc., mas entra também numa questão de ciclo de vendas mesmo, e muitas vezes a gente não mede isso com consistência. Então, na hora de desenhar uma estrutura assim, você tem que pensar, poxa, se eu tenho um onboarding que nem eu citei aqui, tem um ciclo médio lá de 124 dias, não dá para eu esperar que eu vou colocar um vendedor na minha operação e ele vai conseguir fazer uma venda no período de experiência dele, uma vez que o ciclo de venda já é maior do que o período de experiência dele. Então, não é questão de eu depositar fé, expectativa no talento das habilidades pessoais dessa pessoa, sem levar em conta o processo de fato, né? E aí, na linha do que você me perguntou também, o mais próximo de uma receita que eu poderia passar nesse sentido é uma coisa que em Enablement a gente discute muito, que é o conceito até que a gente empresta lá da pedagogia, que é a andragogia, ensino para adultos, né? E a gente coloca o seguinte, olha, treinamentos expositivos, no qual vai chegar alguém numa sala, vai colocar um slide lá, né, e vai ler, tipo, o Spin Cell foi escrito em 88 por Neil Heckman, etc. Tipo, a pessoa, principalmente o adulto, ainda mais o vendedor, né, que eu até estava discutindo com um diretor de vendas que estava dizendo para mim que é por perfil uma pessoa indisciplinada, né? Essa pessoa ela vai aprender com esse tipo de exposição, ela vai aprender 10%. 20% ela vai aprender sentando do lado de alguém e essa pessoa mostrando para ela ali como fazer, né? O famoso shadowing, que a gente chama em inside sales, né? Que é o bom e velho sentar do lado e ver como é que faz. Mas 70% ela vai aprender por meio de atividades práticas. Então, eu tive um benchmarking com outra Sales Enablement alguns dias atrás, no qual ela me falou, olha, estou com o desafio de montar aqui, meu time é muito técnico, mais ou menos na linha do que o Efraim defendeu ali, né? O time é muito técnico, porém ele precisa de metodologias de venda para poder traduzir esse technical case para uma linguagem, né? Essa acho que esse ponto que o Efraim colocou é muito importante, né? Para traduzir para uma linguagem simples e que vá trazer impacto de negócio. Se eu for falar o technical case ou mesmo o start to pace fluente, né? Majoritariamente o mercado ele não vai absorver, ele não vai entender. Às vezes ele fica até intimidado e vai para o concorrente que consegue falar melhor a língua dele, né? Essa semana eu tive uma discussão com uma account executive que acabou de entrar no nosso time, né? Ela falou assim, putz, estou com dificuldade de falar com esse cliente porque ele não fala a nossa língua. E aí me remeteu um feedback que eu recebi 5, 6 anos atrás na operação de vendas. O CRO me falou o seguinte, você acha que é a gente que é o cliente que precisa falar a nossa língua ou é a gente que precisa estar pronto para traduzir para a língua dele? Então, nessa questão de treinamentos, 70% do tempo dedicado a treinamento precisa se pautar em atividades que sejam práticas e que tenham como prioridade a tradução dessa linguagem para nível de impacto de negócio, coisa que eu discuti com o Efraim na nossa última conversa, né? Então, trazer esse technical case, todas essas features aqui, cara, o que vai mudar a nível de negócio? As pessoas só tomam decisões em vendas B2B por pelo menos dentro desses 3 motivos, ao menos um deles, mas certamente nenhum fora deles, que é ou eu vou aumentar a receita, ou eu vou reduzir custo, ou eu vou reduzir risco. Só pode ser esses 3. De alguma forma, todas as soluções que as 100 pessoas aqui presentes nessa reunião vendem
de uma forma ou de outra, elas estão conectadas a esses problemas de mercado. Como traduzir isso a nível de linguagem pode ser feito? Daí, nesse benchmark que eu tive com outra Sales Enablement, né? Ela me pediu para ajudar ela nesse desafio de falar sobre SPIN. Falou, pô, vou pegar, já li o SPIN aqui, vou chegar lá, capítulo 3, né? Como mapear contexto, etc. Eu falei, cara, vamos fazer de uma forma mais simples, até para você otimizar o teu tempo. Por que você não explica lá, olha, existe o SPIN, uma técnica popular em vendas, etc., mas por que você não convida as pessoas presentes para que já têm experiência, às vezes mais experiência que você na venda desse produto, solução que você está vendendo, né? Por que você não explica? Olha, tem pergunta de situação aqui. Quais são as perguntas de situação, dado esse conceito que eu acabei de apresentar? Quais perguntas de situação vocês fazem na venda do produto de vocês no dia a dia? Constrói uma matriz e apresenta isso para o teu time, e você tem esse artefato, né, essa matriz, como algo que as pessoas podem utilizar como consulta recorrente, seja durante o onboarding, seja até para pessoas mais rampadas, né? Então, tentei compilar aqui um pouquinho do que eu penso na hora de construir projetos assim, Marcelo. Maravilha. Deixa eu só contribuir um último ponto ali que eu achei, nossa, é muito verdade isso mesmo, no finalzinho ali, a técnica versus a prática. Geralmente a prática das pessoas, tendo o conteúdo, por exemplo, o SPIN, vou dar como exemplo, que é bem difundido, mas as pessoas que estão no dia a dia, como eles fazem essa pergunta de situação é real, é muito, muito rápido esse aprendizado. Porque possivelmente, ou ela já perguntou alguma vez na vida, mas ela não sabia que era uma pergunta de situação, não se encaixava ali, e ela começa a linkar os pontos da prática que ela já teve ou já passou com a teoria. E aí as coisas começam a fazer cada vez mais sentido. E aí isso acelera o aprendizado. Então, cara, muito bacana esse ponto que você trouxe. Um exemplo, por exemplo, eu passei recentemente aí de um RP. Geralmente um RP tem que eu vi uma pessoa que vende RP, então vou trazer esse exemplo para a gente entender. Muitas das vezes a empresa está no momento de centralização de dados, né? E a gente sabe que essa centralização de dados, quando eu quero centralizar tudo, eu vou precisar que um RP da vida tenha como eu me conectar com essa centralização. Então, eu sabendo da situação da empresa, que é centralizar, criar um lugar que eu pego todos os dados e tal, inclusive tem uma lei agora que eu tenho que centralizar todos os dados de atendimento, por exemplo, e o RP é um braço importante nisso, muita em onda também de customer success, né, o sucesso do cliente, então eu tenho que centralizar tudo para fazer comunicações específicas e tal. Se eu sabendo disso, eu que sou um vendedor de RP, por exemplo, possivelmente eu vou enfatizar uma solução que contribui com esse ambiente. Então, eu consigo colocar um webhook aqui que eu mando dado para o seu centralizador de informação e etc, etc. E às vezes esse único link é o gatilho de falar, além de eu resolver essa dor, eu ainda vou resolver aquela outra que ainda nem chegou para mim. Por isso que eu entender a situação, o S do SPIN, é muito importante para você conseguir criar esses gatilhos. Assim como no treinamento que eu havia comentado, que eu pego coisa da prática e ligo com a teoria que tudo faz sentido. Então, isso ajuda também muito no processo de venda. Maravilha, gente. Eu sei que a gente está falando de técnicas propriamente ditas, mas eu queria aprofundar um pouco, até porque o tema do nosso evento, né, o tema central do evento de vendas de B2B Week é esse, né, que é sobre eficiência de vendas. E a gente está falando sobre técnicas de vendas em 2023. Eu queria pegar essa parte de 2023, na verdade, e trazer para a nossa discussão no sentido de a gente está vivendo um momento ali de uma potencial crise, né? A gente está vivendo várias movimentações no mercado, e é claro que isso se traduz, né, em desafios novos para os vendedores, né? Eles obviamente vão se sentir mais desafiados, eles têm novas necessidades, novas prioridades. E eu queria que vocês trouxessem, né, na visão de vocês, da leitura de vocês, também da experiência prática aí no dia a dia, como é que vocês estão percebendo esses desafios no mercado atualmente, né? Desse momento que a gente está vivendo também, chamado inverno das startups, também a gente está vendo no próprio setor de tecnologia também um movimento de crise no setor bancário. Eu queria que vocês contassem quais são esses desafios. É claro, se vocês tiverem não receita de bolo, mas alguma coisa para poder trazer para a gente de como superar, como a gente pode... para iluminar o pessoal aqui também, né, de como a gente pode superar esses desafios, seria ótimo também. Eu vou deixar aberto aí, joguei a bola aí, quem quiser chutar. Bom, posso começar. Eu acho que o primeiro passo, nesse momento, o Challenger Sales veio de uma crise e o entendimento de por que pessoas vendem mais, por que tem grandes vendedores que nunca caem de rendimento independente do ambiente que eles se encontram.
esse é o panorama do Challenger Sales, né? Mas o que isso se traduz, né? A primeira coisa é o que é uma crise. O que isso significa? Então, vamos começar por aí. Basicamente, é escassez de dinheiro, tá? Então, quando eu falo de escassez de dinheiro, geralmente, qual que é o comportamento dessas outras empresas com essa escassez? É basicamente assim, cara, para eu gastar um dinheiro, ele tem que ser ou me dá um retorno interessante, ou seja, eu gasto agora, mas eu recolho daqui um ano, né? Tem que ter um retorno muito importante. Ou, de novo, tem que ser algo que, assim, que acaba comigo em questão de dor. Então, isso está me destruindo quanto empresa, porque eu não tenho processo, porque eu não tenho automação, não tenho nada. Que, no final das contas, se você fazer um ROI dessa solução, vai dar retorno financeiro. Tá? E, além disso, além dessa escassez do dinheiro, e esse comportamento de que, cara, geralmente eu estou focando muito em redução de custo, em otimizar processo, nesse tipo de coisa, eu ainda tenho um outro comportamento que é ninguém quer se arriscar. Então, assim, quando alguém vai me comprar uma solução, se não for um decisor com D maiúsculo, vai passar por várias camadas, porque ele vai querer dividir o risco. Tá? E na prática, o que isso quer dizer? O seu discurso, a forma como você monta essa solução, entende essa dor, faz toda essa estrutura do documento, e se faz todos os seus processos bonitinho, vai ter um ponto que ele vai ter que carregar essa informação que você está passando para esse decisor para outros decisores. E aí isso deixa a venda mais complexa um pouco do que ela geralmente é, por causa dessa escassez. Mas o principal ponto para mim, neste momento aqui, se você tá muito claro a dor do cliente, você já enfatizou que isso é uma dor muito grande, já quantificou essa dor e já mostrou que a sua solução vai ajudar na solução dessa dor e vai trazer uma redução de custo, possivelmente você já tem um bom argumento ali e uma boa tranquilidade nessa venda. Tá? Mas ela vai passar por mais camadas. Então, esse não assumir risco é muito importante, porque eles vão começar a compartilhar. Então, eu entender dores de outras áreas, complementar uma solução com outros pontos, tudo isso ajuda você a fechar essa venda e a garantir o sucesso disso, tá? Esse é um pouquinho do que a gente muito trabalha aqui também, sabendo desse momento. Então, entende a dor muito bem, soluciona a dor muito bem, quantifica essa dor muito bem, e quanto mais você conseguir agregar pessoas nessa solução para compartilhar o risco, menos resistência você vai ter na aprovação desse budget, na aprovação dessa confirmação dessa compra, né? Então, acho que para esse momento a gente tem muito cuidado com isso. Perfeito. E, Matheus? Eu faço minhas suas palavras, Efraim, assim embaixo que você falou. E, além disso, colocaria ali, até endereçando um pouco melhor, tanto a pergunta do Marcelo, quanto também o que o Marcos comentou ali, né, de que, entretanto, o que vejo é que vendedores sênios não querem se atualizar na parte acadêmica. Vou falar de duas coisas. Vou falar sobre um primeiro aspecto de técnica, só complementando o que o Efraim falou. Acho que, além dessa questão do diagnóstico, que já percebi que nós somos de uma escola de venda parecida, na qual eu defendo radicalmente, me considero um radical defensor da ideia de que o diagnóstico é a parte mais importante da venda. Ponto. Né? Porque quando você faz um bom diagnóstico, quando você escuta o cliente muito bem e aplica técnicas ali para poder, inclusive, mapear objeções no futuro, mais tranquila tende a ser a tua venda, e aí menos você tem que estressar com coisas que aparecem do lado direito do funil, né? Com imprevistos, etc. Agora, outra coisa muito simples, serve tanto para nível do onboarding, quanto como uma técnica que já não é nenhuma reinvenção de roda. Uma coisa que eu gosto muito de ensinar aos meus vendedores, desde os que acabam de entrar, quanto o que eu posso reforçar para quem já está dentro de casa, é o gatilho de prova social. Sobretudo em vendas enterprise, ele é muito forte. Então, aqui, desde o nosso pré-vendedor, quando ele começa no onboarding, aqui o pré-vendedor, a primeira coisa que ele tem contato são com os nossos casos de uso, casos de sucesso. A gente diferencia um pouco um do outro, porque é uma especificidade do nosso negócio, mas podemos falar de case de forma geral, né? Então, a gente chega, a pessoa acaba, no day one dela, ela já começa a estudar casos de sucesso para que ela consiga articular com o cliente tanto esse gatilho de prova social, né? Estou falando contigo porque a gente atende o cliente X e Y, lá a gente fala com a pessoa tal, e eles têm um desafio X,
e a gente conseguiu, por meio de tal e tal coisa, obter XPTO resultado, né? E na tua realidade, como que isso se difere? Pronto, já abriu o espaço para construir um diagnóstico bem feito e já passei uma segurança de como você bem colocou alguns minutos atrás, sou capaz tenho capacidade de resolver determinada problemática empresarial, determinada problemática, né? Agora, Marcos, também vou radicalmente defender um outro ponto aqui, né? Eu gostei muito bem das suas aspas sobre o acadêmico, que eu acho que é bem esse ponto mesmo, né? Quando a gente fala de uma universidade corporativa, a gente está falando academicamente mesmo, mas é importante ter contato com acadêmicos que estudam o nosso mercado, sim, porque eles têm muito para nos dizer também, aplicam uma metodologia científica que já fez muito bem para a humanidade em diversos aspectos, né? E nos negócios não é muito diferente. Então, eu sigo alguns influenciadores, como o Tom Gleason, CEO da Scalewise, o Michael Kunk, que é um cara que escreve muito sobre Sales Enablement dentro da academia, né? Inclusive, uma das principais referências dos artigos que eu escrevo, então eu gosto muito do conteúdo dele. Ele fala o seguinte, essa mudança de chave que eu citei no começo da conversa sobre menos vendedor estereotipado, mais o cara que está focado no aprendizado, o que vai acontecer com esse vendedor sênior, em tese, que não se atualiza, né? Que tem esse argumento de que o que vende é o meu cabelo branco, etc. Vai ser engolido pelo mercado. Simples. Tá? Porque essa é a tendência, esse é o caminho para o qual a gente está indo. Então, a ideia é que essa pessoa vá sempre conseguir... vai ser basicamente barrada em mercados mais de tecnologia e vai ser substituído ali por pessoas que, independente da idade, tá? Inclusive, já treinei a ex aqui de 55, 60 anos, que tem até, eu lembro muito, lido com muito carinho com uma memória que eu tenho de um AE de 60 anos que eu treinei numa outra ocasião, que ele tinha uma frase que tem muito a ver com isso que você comentou, Marcos, que é quem se isola, seca. E era um cara que tinha essa visão de que, eu preciso aprender, eu preciso estar trocando, eu preciso me tá atualizando, senão vou ser atropelado, né? E o Gui ali na modéstia dele toda, né? Comentando ali essa elogia à terceira idade aí, mas acho que realmente a postura sênior, júnior, pleno não tem tanto a ver com idade, mas tem a ver justamente com esse mindset focado ao aprendizado. Isso é uma coisa que eu acredito aí de forma muito consistente. Maravilha. A gente tem agora uma pergunta aqui do Lucas. Já estamos chegando no final. Vou começar a puxar umas perguntas do chat, pessoal. Inclusive, fiquem à vontade para deixar as perguntas aí que a gente vai ler. Vai procurar atender ao máximo, né, o que a gente conseguir aqui nesse restinho aqui de evento. A pergunta do Lucas Henrique, ele falou assim: bom dia, como atrair a atenção de um lead que já tem de uma ligação na defensiva, dizendo que já tem quem atenda ele, né? Por exemplo, ou seja, tem alguém, já tem uma empresa que atende ele, já vai subir. Porém, o que fazer para que ele aceite pelo menos uma pré-proposta? Como é que a gente chega nesse cara que já tem, né, um concorrente ali, né? Já está trabalhando uma concorrência com alguém que ele acredita que atende ele, de repente nem atende, né? E como é que fazer para ele aceitar pelo menos dar uma olhada, né? Fazer uma pré-proposta. Queria chamar vocês aí para responder essa pergunta aí do Lucas. Posso contribuir um pouquinho aqui. Eu acho que muito dessa avaliação de, primeiro, se você atende um outro concorrente desse seu cliente e resolve dores dele, talvez seja um bom start. Olha, eu sou da empresa X, sei que você já atende aí, mas eu também atendo tal pessoa, consegui reduzir X, Y, Z coisas. Você está afim da gente entender o seu momento e ver se faz sentido? Eu acho que é uma boa prova social ali, começar com um concorrente par que você atende e uma dor que você já atendeu desse concorrente par. É um bom gatilho para despertar o interesse para ele te ouvir, né? E você ouvir ele respectivamente, né? Porque a gente muitas das vezes mais ouve do que fala, quando a gente quer entender uma dor. Então, esse trazer ele para perto, dando um dado real de um concorrente que ele fica de olho, então é importante. Um exemplo aí que às vezes pode te ajudar a trazer esse cara para uma reunião, por exemplo. Maravilha. Eu acho que tem uma pergunta aqui, acabou de chegar. Se puderem explorar, conforme o processo de melhoria, governança e compliance das empresas, há cada vez mais protagonistas das áreas de compras nos processos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A pergunta está bem longa. Como provar o maior valor da sua oferta e sair do viés comparativo de preço? Acho que é parecido também, né? Boa. Legal. Você gostaria de endereçar aí para isso, me permite? Tá, claro, manda bala.
A respeito de negociação, é sempre um papo que a gente costuma ter, né? Eu acho que quem compilou melhor esse conteúdo de negociação de fato, vocês podem procurar, vocês vão achar inúmeros artigos sobre método de negociação de Harvard, tá? E aqui ele fala alguns conceitos, eu não vou me alongar muito, porque senão a gente vai tomar o tempo todo falando disso, mas esse método de negociação de Harvard tem algumas coisas em comum com o que eu e o Efraim falamos aqui sobre colocar vários decisores e a subjetividade de várias pessoas na mesa, tentando alinhar objetivos, expectativas, né? Fala também do conceito de ZOPA, que é a zona de negociação em questão de preço ali. Mas antes de tudo isso, é importante explicar que há uma diferença muito grande entre três conceitos, com os quais, inclusive, a gente teve um treinamento aqui dentro da Cortex há 2, 3 semanas atrás, no qual a gente explorou muito bem dialogou muito a fundo ali, o Guimone estava presente também, a gente falou sobre diferença entre valor e preço, né? Então, tipo, preço que você paga, valor que você recebe, de fato, mas também sobre impacto, que é outra palavra que está na moda, né? No SPICED, SP é situação e problema, igual o SPIN, mas o I, diferente de implicação, ele é impacto. Impacto recebido, e sobretudo impacto de curto prazo, né? Então, isso é uma coisa que esses três temas, né? O debate sobre esses três temas, até essa discussão aqui está me inspirando um post do LinkedIn a esse respeito. Acho que eu vou escrever alguma coisa sobre esse ponto, compilando um pouco do que a gente discutiu internamente aqui na Cortex. Mas saber definir muito bem esses três pontos, né, para não sair para um comparativo de preço, é uma forma a nível de técnica de negociação que tem tudo a ver, né? Mas, para além disso, pensando em estratégia, né, já colocando uma coisa um pouco mais, um nível acima do papel do vendedor, é importante que vocês engajem equipes de marketing de vocês, que pensam muito em posicionamento, estratégia, né, na construção dos chamados battle cards, que justamente vão colocar em perspectiva o que um cliente, o que um concorrente de vocês tem a nível de feature, com os quais vocês perdem ou ganham, mas, sobretudo, que a gente está defendendo muito aqui desde o começo da conversa, que é o impacto de negócio. Então, sei lá, os concorrentes X de vocês lá, né? Principais concorrentes. É importante fazer uma pesquisa, fazer uma estratégia de cliente oculto, inclusive, né? Para entender o que está sendo feito lá do outro lado, o que está sendo vendido, como está sendo vendido, qual que é o discurso para vocês estarem totalmente preparados. Porque numa conversa, sobretudo quando a situação que comentaram aqui no chat, né? Quando o cliente ele já tem um contrato ativo com um concorrente, ele nunca vai abrir todas as informações para você. Ele não vai te falar 100% de como que é o uso dele, de como que ele se sente no dia a dia ali, qual o impacto que ele percebe. É importante que a tua equipe já tenha mapeado um pouco do que é feito a nível de mercado, mas que você escute o que ele tem para te falar, porque o que ele vai ter na OTC são pontos ou muito fortes, ou principalmente pontos ou muito negativos, né? Então, frustrações, etc. Ele quer ser ouvido acima de tudo, né? Isso é importante. E ele se sente único. Toda vez que o cliente, durante um diagnóstico ou durante uma comparação e uma negociação com um cliente ativo, ele vai falar alguma coisa, ele não tem nada mais humano do que ele querer ser ouvido. E ele acredita que a experiência dele é única. Mas, de fato, ela tem algumas subjetividades, ela tem alguns pontos que são únicos, mas a maioria deles não são. E aí, utilizar o Battle Card aí, esse aspecto para poder linkar com isso que, na visão do prospect, do lead, da oportunidade que está do outro lado da mesa é único, isso vai fazer com que vocês consigam chegar em consensos, né? Um pouco isso aí do que eu acredito também. É isso aí. Maravilha, tem um ponto importante que é muito... rapidinho, prometo. Perfeito. Tem um ponto muito importante aí que, assim, às vezes, né, quando você entende que a sua solução não resolve de fato a dor ali que dói do cliente, isso já aconteceu algumas vezes e é duro para um vendedorista, gente, eu entendo isso, eu sei disso, mas às vezes faz mais sentido entender uma outra oportunidade que de fato você resolva a dor do que você vender algo e não atender aquela dor por completo, porque o seu impacto vai ser baixo, né? Você não vai resolver o problema de situação e daqui a um ano, possivelmente, ou você tem um churn, ou você tem uma insatisfação e você não consegue crescer na conta, etc, etc, etc. Então, por isso, quando a gente fala de dor e os processos de venda são extremamente eficientes e importantes, e muitas das vezes são tão eficientes a ponto de você vender mesmo sem estar resolvendo uma dor clara do cliente, mas isso pode te prejudicar num certo sentido no futuro.
Então, quando a gente fala de crescer, evoluir, upsell, cross-sell, que são outras coisas que a gente faz dentro de um cliente, é muito importante a gente sempre estar focado em resolver aquela dor que ele vinha nos apontando e a gente deixando claro este processo para eles, tá? Isso faz com que você consiga evoluir, ter uma parceria ou até mesmo, aí já vem aquele marketing de indicação, né? Você foi tão claro e tão certeiro naquela venda que o próprio comprador vai te indicar para outras áreas. E isso vai fazer com que você consiga atender outras dores similares. Isso eu acho bem legal também e importante da gente entender aqui. Maravilha, então. A gente está chegando no final já, tá? Da nossa palestra. Então passou rápido, né? Que o Matheus aí, o Efraim tem bastante conteúdo para trazer para a gente. Mas primeira coisa, eu queria convidar aí o pessoal que está presente, né? A participar do nosso próximo evento, que vai ser daqui a 10h15, né? Daqui a uns 15, 20 minutinhos, que a gente vai falar com a GeoFusion. O link está aqui nos comentários, tá? Sobre prospecção para pontos de venda. Então, vocês podem conferir aqui no chat, já tem o link para vocês acessarem já a próxima palestra, que vai ser lá no YouTube. Eu queria convidar, então, nossos palestrantes para dar umas considerações finais e até fazer recomendações. Eu queria fazer um pouco diferente, em vez de só umas considerações finais, eu queria que vocês dessem recomendações para o pessoal sair daqui e, de repente, já procurar conteúdos novos, né? Onde que eles podem... quais são, de repente, escolas, faculdades, cursos que eles podem fazer para sair, se desenvolverem e se tornarem mais competitivos aí no mercado também. Bom, pessoal, eu vou responder a tua pergunta, mas vou pegar um gancho ali que o Efraim acabou de colocar, que para mim também é muito importante, né? Ele falou sobre na hora de fazer uma venda alinhada, postura consultiva, ela existe necessariamente, pessoal, porque esse assunto é tão popular, porque muitos de nós aqui que estamos falando, não 100%, mas muitos de nós estão trabalhando numa dinâmica no qual o modelo de negócio é focado numa receita recorrente, né? Então, a lógica de software as a service, ela se pauta muito fortemente, a chave do modelo SaaS é justamente a receita recorrente. Então, o dinheiro, pessoal, não vamos ser inocentes, né? Dinheiro, ele não é feito na hora do commitment, ele é feito atrás do funil. Por isso que a gente costuma agora, atualmente, a gente vê o funil de vendas não como um triângulo de ponta cabeça, funil de fato, mas uma gravata borboleta, né? Dois funis se encontrando ali, no qual o cliente ele faz o commitment, e aí o papel do guia aqui, como AM, né? O próprio papel da equipe do Efraim ali, que são pares de AMs também, eles estão trabalhando com uma base, no qual eles gerem esse impacto, e aí eles encontram oportunidades para que o cliente possa ter uma percepção do tipo, opa, estou tendo o impacto que me foi prometido. O que mais a Zenvia pode me oferecer? O que mais a Cortex pode me oferecer? Né? E é aí que está a receita, e aí que está o ponto que faz com que o nosso modelo de negócio ele seja, então, escalável de fato. Né? Então, prestar atenção nisso, virar essa chave, vai fazer com que o vendedor, de fato, adote uma postura mais consultiva e que a gente saia daquela dinâmica, né? Que eu acho que até é uma questão um pouco que no nosso mercado de vendas acaba tendo, que é de ego, né? Eu coloquei o cliente para dentro, fiz a venda, acabou meu trabalho, pronto, acabou, né? O que vende é o meu cabelo branco. Isso acaba matando muito do negócio, né? Aí acontece tudo que o Efraim falou. Tem churn, tem downsell, etc. E é tudo que os nossos investidores não querem, né? Quanto a referências, eu acabei falando bastante coisa aqui a respeito, eu fui interagindo com vocês no chat, né? Enquanto a gente foi falando, eu já recebi vários convites aqui no LinkedIn, do Volney, da Thalita, da Thaís, do Alexandre. Obrigado por me adicionarem ali, pessoal. A gente pode trocar algumas referências também, mas, sobretudo, eu vou editar aqui o que seria a minha bíblia do Insight Sales, que é justamente o conteúdo da Winning by Design, né? O Winning by Design é uma consultoria de origem holandesa, que recentemente está tomando muito espaço aqui no mercado de tecnologia brasileiro, sobretudo, né? Prova disso é que no maior evento de marketing digital da América Latina, o RD Summit, eles estiveram lá fazendo a maior palestra do evento, né? E a gente está próximo de realizar uma convenção interna aqui de vendas para o nosso time também, com o pessoal dessa consultoria. E o que eu acho que eles têm de diferente em relação ao mercado é que eles trouxeram um approach muito mais matemático, pragmático. O próprio fundador dessa consultoria, ele chama Jaco van der Kooi, ele é um cara que ele é engenheiro civil. Então, ele traz uma visão muito pragmática e muito de processos mesmo.
e eu sou de uma linha de defender processos, sim, acima de tudo, dados acima de todos, tá? Então, por mais que a gente fale de técnica, de subjetividade, para o lado de um fundador, de um diretor, de um gerente comercial, importa que eu consiga medir coisas, como eu falei, o que a gente não mede, a gente não gerencia, né? E aí, se for introduzir algum livro muito simples para vocês, está em promoção lá na Amazon, estou vendendo o livro do cara aqui mesmo. Tem um livro chamado Blueprints for SaaS Organization, Sales as a Science, vendas como ciência, né? Esse livro que virou várias chaves para mim ali em meados de 2016, 2015, quando ele foi lançado, me fez olhar para a gestão comercial de uma outra maneira, a nível de processos, etc., que acho que pode ajudar muitos gestores comerciais ao redor do mundo aí. Tá aqui, Eduardo. Acabei de mandar ali para você o nome, tá bom? Qualquer coisa pede lá no LinkedIn. Seriam essas referências aí para compartilhar. E do teu lado aí, Efraim? Quem sou eu para contribuir algo para essas bíblias que estão aí? Eu acho que, pessoal, é muito disso, de avaliam os métodos que tem no mercado, principalmente esses que são mais consultivos, que foram comprovados, inclusive, em vendas não tão complexas. Então, independente do tipo de venda e do o que você oferece, é importante se atualizar e entender. Se você não sabe por onde começar, comece por um método e você vai, com o tempo, esse método você vai agregando outros conhecimentos, isso vai te deixar num processo cada vez mais refinado para a sua necessidade. Eu acho que todas essas bíblias, se vocês lerem isso, eu vou estar assistindo vocês em um meeting, eu acho que é isso que é bacana. Então, aproveitem que a gente está começando essa onda, é uma onda que, em teoria, é antiga, como a gente já vem falando, mas ela está cada vez mais frequente no nosso mundo aqui de tecnologia, e SaaS e vendas mais complexas em geral. Então, aproveitem, leiam todas essas bíblias, né? O Selling, Change Sales, o Talks e esse agora do Blueprint. Esse eu não li ainda, mas vou ler. Confesso que já vou pegar agora, hoje ainda. Mas é isso, pessoal. Acho que a contribuição é essa. Sempre dor e sucesso do cliente. O sucesso dele é o que vai fazer você vender cada vez mais. Pense nisso e eu acho que isso pode ser um bom guia aí. Maravilha, agradeço demais, foi ótimo o papo. Quem tiver mais dúvida, pessoal, o link tanto do LinkedIn do Matheus quanto do Efraim está aí nos comentários, tá? Vocês podem procurar eles para tirar essas dúvidas restantes, eles estão abertos aí para as dúvidas. Também fica o convite aí para vocês conhecerem a Cortex, o site da Cortex, também está no link dos comentários, o site da Zenvia, para vocês conhecerem um pouco mais das soluções tanto da Cortex quanto da Zenvia. E até a próxima aí. A gente também está esperando vocês aí no nossa próxima palestra, que vai acontecer agora 10h15 no YouTube. Link também nos comentários, gente. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado, Efraim. Obrigado, gente. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.